irmãos e irmãs. Cumprimento aqui primeiramente, caríssimo diácono Marcos, povo amado de Deus. Nós ainda estamos celebrando o término do primeiro dia do Tríduo do Senhor, que se completará com essa celebração da palavra, com essa celebração da paixão. E assim adentraremos já o segundo dia, onde mergulharemos com Cristo num grande silêncio. Lembrando que até amanhã ainda estamos em clima de quaresma, em clima de silêncio, até amanhã, sábado. Amanhã é um dia importante para a gente rezar junto com a Virgem Mãe Maria. É um dia específico da mãe de Nossa Senhora, porque ela estava lá, e ali está Maria. Naquele momento ela está necessitada da graça de Deus, mais ainda, pois foi tirado o próprio filho, o único dela. Então Maria, ela é consolada junto com as nossas orações também, e a gente vai fazer memória amanhã, com Maria, de todas as mulheres, mães, que sofrem no mundo inteiro. Ela teve um único filho, e o Filho Santo, a mãe do Santo dos Santos. E todas as outras mulheres que Deus deu o dom de ser mãe, não tiveram Filho Santo dos Santos, mas choram também. Então amanhã é um dia para a gente, juntamente com Nossa Senhora, a gente lembrar de todas as pessoas que sofrem, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas vítimas de um sistema violento, desses acontecimentos aqui no Brasil também, que a gente está escandalizados, vocês sabem disso, pelo mundo afora, com a guerra, com o extermínio com criancinhas, com tanta violência no mundo. Então amanhã é um dia ainda que nós estaremos todos em recolhimento, até o horário da grande vigília pascal. Aí sim, aí quando a gente mergulhar na grande vigília pascal, aí nós vamos glorificar o Senhor com o nosso grande grito de aleluia. Mas até então estamos em clima ainda da paixão do Senhor, porque Deus, Ele foi devorado pela morte. Cristo Jesus, Ele morreu. E aqui, irmãos, eu gostaria apenas de colocar para vocês, depois de tantas meditações que o Senhor nos inspirou a falar nesse tempo da quaresma, e até no domingo passado de Ramos que nós tivemos, que nós falávamos bastante sobre essas mortes que Cristo foi tendo aos poucos, né? Ele foi morrendo aos poucos em cada acontecimento de perseguição, de perdas, até a consumação total. E já fizemos toda uma reflexão que nós também somos convidados nas contrariedades da nossa vida, nós também vamos morrendo aos poucos, e teremos, como dissemos ontem, também a nossa morte última, que é o grande dia da nossa vida, que nós vamos deixar esse mundo também. Só que nós não estaremos sós, o Senhor estará conosco, porque Ele primeiro experimentou tudo isso, e para nós é motivo de consolação. Mas vamos lá, queria colocar 2 pontos para vocês do que acabamos de ouvir. Nós ouvimos nesse Evangelho de João, o outro está nos outros sinóticos, outros evangelistas, que falam um episódio que João não especificou aí. Mas vamos lá, João hoje disse que Jesus, percebendo que tudo estava consumado, ele disse: tenho sede. E aqui é um ponto muito importante, vale a pena uma reflexão. Quando os soldados ouviram isso, pegaram vinagre, embebedaram numa esponja, e com a lança levantaram até a boca do Senhor, e Jesus, quando percebeu que era vinagre, ele virou o rosto. Mas ali, vocês sabem, vocês sempre ouviram isso, que aqui a sede que Cristo estava falando, não era sede de água, mas era a sede das almas
restauradas, as almas redimidas pela vida dele. O desejo ardente que faz uma lembrança de aquele episódio onde Jesus se depara com a cidade de Jerusalém e ali ele chora. Quando ele disse: Jerusalém, se tu soubesses quem te visita hoje. E Jesus chora pela primeira vez nos grandes santo evangelho do Senhor. E quando Jesus fala, eu tenho sede, ele está dizendo que ele tem essa sede, de que nós nos despertemos daquilo que nós ainda não sabemos. E esse vinagre, ele faz uma contradição a uma passagem em Zacarias, o grande profeta, que diz que do fruto da uva viria o vinho novo para o povo de Israel. Quem é esse fruto novo? Quem é essa uva nova? É Jesus, que morreu e ressuscitou, e que nos dá agora uma vida nova, um gosto novo. Só que quando dão aquela esponja embebida em vinagre, que é vinho azedo, os grandes exegetas, eles dizem que o significado desse vinagre, esse vinho azedo, é o que aconteceu com a gente. O azedume, o pecado azedou o coração da humanidade, levou a humanidade a uma ignorância, a uma cegueira, como diz os grandes autores dos livros sagrados, que é a palavra de Deus. Então esse vinagre é um azedume, por isso Jesus, ao perceber que levaram aos lábios dele aquela esponja embebida em vinagre, ou em vinho azedo, Jesus vira imediatamente o rosto, porque ele não tem nada a ver com o pecado, porque ele veio justamente ao contrário. Ele é o doce vinho, ele é o vinho doce, que para alegrar a vida da humanidade, Deus não tem nada a ver com o azedume do pecado, por isso ele vira o rosto. E a sede que ele tem é que nós um dia possamos beber novamente. Veja, é apenas uma analogia em palavras para a gente entender dessa doçura que é a vida de Cristo, é a vida em Deus, que só Ele pode devolver para nós, na redenção que Ele dá a nós todos, onde Ele, Deus, só Ele poderia pagar a dívida de um pecado mortal, Ele dando a vida dele. Então aqui é importante a gente lembrar o peso do pecado da gente. Por isso, irmãos, eu digo para mim e digo para vocês, leve a sério a questão do pecado. O pecado, ele levou o próprio Senhor Jesus à morte. O nosso pecado, o pecado da humanidade, não é brincadeira. Nós refletimos bastante durante esses tempos da quaresma, a importância de confessar, através do sacramento, o sacramento da reconciliação, e não confessar de qualquer jeito, não brinca com isso. Quantas vezes nós dissemos, olha, não vai procurar a confissão, cheio de vício, sem exercitar uma vida nova no Senhor, sabendo que daqui a pouco você vai encontrar um outro padre, ou vai novamente, vai se confessar, e aí você fala, bom, já que eu pequei, vou pecar mais um pouco, e depois eu vou até lá, confesso. Confessou, daí sentiu vontade de novo de pecar, já lembra imediatamente, na nossa ignorância, vamos dizer isso, bom, eu vou pecar, eu vou ceder, vai, depois, semana que vem eu vou lá no padre, e vou confessar o meu pecado. Não brinca com o pecado, não brinca com isso, porque o pecado, ele azedou a humanidade e levou o príncipe da paz a morrer. Não é brincadeira, irmãos. O primeiro ponto desta paixão de Cristo é essa. 2, o outro autor sagrado do Evangelho, quando ele percebe
que tudo estava consumado, ele vai dizer uma palavrinha: Pai, perdoai-lhes. Atenção aqui, porque eles não sabem o que fazem. Esta palavra, ela tem que ser refletida por cada um de nós batizados. Ela não é uma palavra à toa, não foi um escape da boca de Cristo. Ele é Deus, Ele é Deus. E ao dizer: Pai, perdoai-lhes, veja, o próprio Deus está dizendo, Ele está dizendo para o Pai: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. O pecado daquele homem que entrou numa escola e matou criancinhas, acabou com a vida dos pais, acabou com a vida das crianças, revoltou a muitos. Ele disse: Pai, este homem, ele não sabe o que faz. Já vou explicar o que significa isso. Aquele homem da família Nardoni, não sei como é que, Nardoni, que pegou a menininha e soltou lá do não sei que andar, a criança morre. Aquela revolta toda na multidão, inflada por um ódio. E Jesus, quando diz: Pai, perdoai-lhes, está olhando também, já vou chegar em você, para homens e pais que têm coragem, porque eles não sabem, eles não estão na verdade, eles não sabem o que fazem e são capazes de matar alguém do próprio sangue. Perdoai-lhes, Pai. E assim por diante, quando a gente vê os crimes espalhados ao redor da sua história, do mundo, do Brasil, e nós ficamos quantas vezes indignados, mas a gente fica mesmo indignado, porque são crimes monstruosos, que aí está mostrando. Aí eu volto a dizer sobre o azedo do vinagre, que significa o pecado, o azedume, o mal que ocorreu no coração da humanidade, é capaz de matar, é capaz de fazer atrocidades. Então não brinca com o pecado. Volta: Pai, eles não sabem o que fazem. Com isto, Jesus está deixando algo muito, muito importante. Quer ver? Um dos homens que estavam sendo crucificados com ele. Veja, eram homens que fizeram crimes. Era justo, segundo a tradição da época, que eles fossem colocados numa cruz, porque eles cometeram um crime, e um crime pesado. Veja, os dois eram, imagina agora alguém que é criminoso e vai ter que pagar. Eles estavam pagando. Mas no último momento, quando aquele chamado por nós bom ladrão, ele faz aquela exortação ao ver que ali, verdadeiramente, ele reconheceu ali, que Jesus é verdadeiramente Deus, Filho de Deus. Como aquele soldado romano, o mesmo que foi dar o vinagre na boca de Cristo, quando ele percebeu que Cristo morreu. Vocês lembram disso? Não aqui, no outro evangelho dos outros autores sagrados, vão dizer: o sol, ele baixou, escureceu o sol desapareceu. Começou a ter terremotos em todas as partes, relâmpagos, trovoadas, em toda a terra. Não era só ali, não era só ali no Oriente, lá em Jerusalém, onde Jesus morreu, em Gólgota, não, soube-se que no mundo inteiro, naquela hora, naquele dia, a terra praticamente escureceu toda. O próprio soldado romano, ele vai declarar: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Olha isso. E aquele homem na cruz vai dizer, porque percebe
percebe que ele é inocente e diz: Senhor. A palavra Senhor aqui, ela tem dois significados. Um por respeito a alguém que é conhecedor absoluto de uma palavra, é por respeito. E outro sentido é Senhor, aquele que é ungido, aquele que para os judeus, em grego e em hebraico significa aquele que é Deus. Ele vai dizer: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. E vocês sabem o que Cristo respondeu ali, ainda pregado na cruz: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus foi o primeiro a ressuscitar e levou com ele também aquele homem. Significa, depois de um crime, eu dei o exemplo dessas pessoas que entraram numa escola, matou crianças, outro que tem coragem de soltar a filha do alto, o outro que matou não sei quantos, o outro que é doido, o outro não sei o quê. Jesus diz, quando ele diz: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem. O Senhor aqui, essa palavra não sabem, na Bíblia ele está querendo dizer, aí está a grande possibilidade da conversão dos seres humanos, porque os seres humanos estão como que um véu à sua frente, que não conseguem enxergar a verdade, e foram engolidos por esse azedume do pecado. Esse azedume que é o pecado, é como um véu que não permite ver, primeiro, quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu vivo na ignorância. Então, a palavra ignorância significa não sabe o que está fazendo. É quando vocês que têm filhos, vocês têm misericórdia de um erro que o filho ou a filha faz, principalmente quando é pequeno. Por que vocês perdoam quando eles estão pequenininhos e faz uma besteira? Vocês sabem, coitadinho, e vocês vão defender ele. Eles são crianças. Às vezes a mãe briga até com o marido, fala: bem, você não sabe que é uma criança? Calma, ele não sabe o que significa isso ainda. A gente tem que explicar para ele, repreender e explicar por que ele está apanhando para fazer isso. Veja, ele não sabe, ele é uma criança. Então quando Cristo fala Pai, ele está falando para todos nós agora. Para você, quando tem alguém que lesa a tua vida, às vezes você está no seu circuito, está na sua Galileia de vida essa pessoa, e você não gosta dela, e ela também não gosta de você. Ali está tendo uma possibilidade de haver uma conversão, tanto em mim, quanto no coração daquela pessoa, que eu também não me dou bem. Enquanto nós estamos nesse mundo, existe a possibilidade de nós despertarmos como esse bom ladrão, que na última hora reconhece. Veja, na última hora da vida, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Então, irmãos, esses dois pontos, o vinagre que Cristo bebe, e ele vira o rosto, é o nosso pecado. E ele é o vinho bom. A sede de Cristo é que nós também, logo, saiamos da ignorância do nosso pecado. Nós ainda somos inclinados por causa da concupiscência. O que é essa tal concupiscência da carne? São aqueles que já têm o batismo, como nós temos, mas ainda nós somos oriundos de uma inclinação de viver do nosso jeito e defendermos a nossa causa e negarmos também o caminho do Senhor quando a gente é contrariado. Aí você pega hoje a paixão e você faz um olhar sobre você. Para que serve a paixão de Cristo? Será que realmente o Pai o abandonou? Porque no Salmo 22, o próprio Cristo no alto da cruz diz: Pai, por que me abandonastes? O que é esse clamor de Jesus? Jesus está recitando o Salmo. Olha, o próprio Jesus morrendo, ele recita o Salmo. Pai, por que me abandona? Por que Jesus faz esse clamor no alto da cruz? Esse Salmo 22.
Porque Jesus, sendo homem, ele se fazendo homem como nós, humano, vocês lembram? A gente já explicou muitas vezes isso aqui. Para que Jesus se torna homem? Para que primeiro ele sinta, menos o pecado, ele sinta tudo o que a gente sente, o nosso sofrimento. Olha a carta hoje que a gente acabou de ouvir aos Hebreus, na segunda leitura. Jesus precisou aprender a obedecer o Pai, porque ele se fez humano, que tem vontade, como você tem, como eu tenho. Nós já falamos exaustivamente sobre isso. Então ele precisou aprender, se esvaziar das vontades dele, por mais que não seja de pecado. Jesus tinha vontade de agir pelo Pai, em nome do Pai, a salvação do jeito que ele estava fazendo. No primeiro momento, vocês sabem, deu certo a maneira de Jesus no primeiro momento? Não deu certo. Por isso que com clamor e lágrimas, ele suplicava ao Pai. Por quê? Porque Jesus estava aprendendo nas contrariedades, nas frustrações pessoais, a se esvaziar, para ouvir nas orações que ele fazia noites, o tempo todo, para ouvir o que o Pai estava dizendo. É para lá que você deve ir, filho. É para lá, Jesus, que você vai. É assim que você vai salvar. E Jesus foi descobrindo que o Pai estava levando ele para um fim inusitado, que era a cruz, a morte de cruz. Tanto é que Jesus, quando está no Horto das Oliveiras, olha o lado humano dele igualzinho ao nosso. Volto já no Salmo 22. Na hora que ele estava lá no maior tormento de dor dele, porque ali Jesus sentiu, a maior dor de Cristo não foi quando ele passou pela paixão de cruz. Essa foi café com leite perto de Getsêmani, lá naquele jardim onde ficavam as oliveiras, que até hoje tem as oliveiras lá, onde Jesus estava naquele jardim das oliveiras. E ali Jesus teve a maior consumação humana da alma dele, que ele chegou a suar sangue, e chegou a dizer, olha, Pai, papai, Jesus chamava sempre o Pai de papai, ali mostra uma intimidade muito grande com Deus Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Veja, Jesus percebeu que o fim dele não era nada bom, e o que ele estava sentindo ali era muito trágico, pior do que da cruz. Então Jesus, como homem, ser humano igual a nós, ele sentiu as dores de todas as mães que perderam os seus filhos, seja lá de que maneira foi, de esposas que perderam seus maridos, aquela dor de viver anos casada com aquele homem, de repente aquele homem vai embora, aquela velhinha fica sozinha, agora já com os filhos, cada um se virando, aquela dor da solidão. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas que estão nos hospitais, desenganadas já pela medicina, porque os médicos já declarou para a família, e ela sabe que ninguém é bobo, pelo estado que está, eu vou morrer, e agora, Senhor, eu vou para onde? Então Jesus sentiu o drama de quem está nos leitos de um hospital desenganado, esse drama de um câncer sem solução. Quando se tem solução ainda vai, e já é sofrido, e quando não se tem solução, meu irmão, é uma dor que chega a sangrar por dentro. Só quem teve isso em família, o próximo, ou está tendo, sabe que dor dilacerante é essa. Então Jesus experimentou choro de mães, choro de esposas, choro e dor de quem está doente, choro da perda, choro da saudade. Jesus sentiu tudo ali no Horto das Oliveiras. Por isso que ele chega a dizer, paizinho, se possível, afasta de mim isso. Ele pegou as dores do mundo. Não é brincadeira, irmãos. Por isso que eu volto a dizer, não brinca com o pecado. Não brinca com o pecado. Porque foi pesado demais para Jesus. Agora passou, para ele passou.
Para Jesus já passou, Jesus venceu a morte. Mas quando ele vai dizer lá no Salmo 22, Pai, por que me abandonastes? Ele está como um homem, um da nossa espécie, dizendo, o clamor de uma mãe que está perguntando: Jesus, cadê o Senhor na hora dessa morte do meu filho? Cadê o Senhor nessa hora? Que silêncio horroroso é esse que eu estou sentindo? Eu não escuto a sua voz. Por que aconteceu assim, Jesus? Jesus, cadê o Senhor nessa hora da notícia do médico falando uma notícia como essa? Cadê tu, Jesus? Onde? Veja esse lamento. Jesus, como humano, no Salmo 22, ele faz o grito de todos nós: Pai, por que nos abandonastes aqui? Então, irmãos, não se deixe enganar. Jesus experimentou primeiro o horror da morte, o horror do peso, sem ter pecado, o peso do pecado que leva à morte de todos nós. Ele sentiu na carne dele, um da nossa espécie. Pensa um pouquinho. Aí você celebra uma paixão dessa, você fala, mais um ano fazendo isso, para quê, padre? Para você pegar o teu hoje, para você pegar tanto as coisas que ainda talvez não aconteceram, mas que provavelmente vai acontecer, é uma questão só de tempo, de viver. E aqueles que já estão experimentando a sua cruz, a sua perda, a sua dúvida, cadê Deus nessa hora, Padre? Cadê Deus nessa hora que não livrou isso da gente? É para você lembrar que Ele primeiro celebrou isso na vida dele, para dizer, você não está só. Você não está só. Engraçado não, e interessante é que a gente tem uma tentação, aí vem a parte do demônio, que realmente é uma sensação de que Deus nos abandonou. Não, Jesus sabia que o Pai não abandonou ele, tanto é que no finalzinho, olha o que ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sabia que o Pai estava ali, mas ele precisou salmodiar o Salmo 22 em prol do teu grito, do teu choro, da sua indignação de saudade, do seu medo de morrer, da sua solidão na velhice, no abandono dos teus, nas injúrias que nós estamos vendo no mundo. Você fala, Pai, onde o Senhor está? Porque olha, aquele homem entrou dentro, agora, a mais recente notícia chocante no Brasil, né? Entrou na escola. Pai, onde o Senhor está para não impedir tal atrocidade? E Deus silencia. Mas por que Deus silencia? Porque na verdade, nesse tempo que só nós estamos dentro de um tempo. O tempo não segura mais Deus está agindo em mim, em você, em todos nós, ao ver as atrocidades do mundo, para falar, viu? O significado do azedume do pecado, que leva a loucura e a cegueira no coração de todos, não só daquele homem não, olha para você, quantas vezes você também entra em desespero, na hora de um sofrimento da tua vida? Pai, eles não sabem o que fazem. Vai juntando as conversas de Cristo com o Pai na hora do maior sofrimento dele, vai juntando para você. Realmente eu não sei o que eu faço, porque eu julgo aquele que matou. Não julgue não, meu irmão, não pode julgar, não convém. Cristão que se considera pecador, que tem esse vinagre dentro, esse azedume, não deve julgar nenhuma atrocidade, tem que rezar, orar ou clamar. Você escolhe os 3 termos: clamar, orar ou rezar.
Esse é o nosso papel. Deus tenha misericórdia desse homem. Senhor, tenha misericórdia desse senhor. Deus tenha misericórdia desta pessoa que fez isso. Porque é assim que Jesus faz. Quando a gente fala, Senhor, eu quero viver a tua vida. E quando ele disse, eu tenho sede, a sede dele é que você sinta o que ele sente ao ver alguém cometendo um crime. Que você tenha compaixão. Que você saia do salto da tua vida, porque nós estamos sobre um salto, imagina o salto alto, né? Que você saia do salto alto da tua vida, saboreie a vida de Cristo, ao olhar para alguém que vive na ignorância, você tenha compaixão, como uma mãe tem compaixão do filho que fez uma arte. E às vezes a mãe vai segurar a mão do pai e vai dizer, não bate não, calma, vamos conversar com ele, olha a idade dele, ô bem, ele é pequenininho, mas ele tem que apanhar, sim, se ele fizer de novo, primeiro vamos conversar com ele. Não é assim que os educadores primeiros, que são os responsáveis pela vida dos filhos, são vocês, têm que fazer? Quantas vezes você segurou a bravura, ou da mãe ou do pai, na hora que cometeu uma arte? Quantas vezes eu lembro que a minha mãe tinha que, ela teve que segurar, meu pai sempre foi muito bravo, por meu pai não me bater, eu não bati no meu irmão, porque a gente tinha feito uma besteira. Mas por quê? Porque minha mãe sabe, vocês são pequenos, mas vem cá, vamos conversar. Mas a mãe agora vai falar com vocês. Eu vou segurar a bravura do teu pai, mas aqui, ó, vem cá. É assim, 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 assim. A gente aprendeu muito assim. Então quando o Cristo fala, eu tenho sede, que você tenha esse sentimento em você. Não é sede de água coisíssima nenhuma. A sede de Deus é que nós possamos deixar a vida dele ser sentida em mim, eu saia de mim, saia do meu salto, senão eu vou julgar, senão eu vou falar, morra, Barrabás, nós queremos esse aí, não, tira do letreiro, põe lá, ele diz que ele é o rei, sai do salto. E para isso tem que ter um esvaziamento diário, que a gente exaustivamente fala. Olha, daqui a pouco o diácono vai entrar com a cruz de Cristo aqui. E aqui tem um simbolismo mesmo. Nós cristãos de mais de 2000 anos, e cada um deve ter trazido, o padre pediu para trazer uma cruz de casa, né? Trouxeram? Porque não vai ser todo mundo que vai beijar a cruz maior aqui, isso não tem nada a ver, se é menorzinha, é uma cruz, na mesma, cada um tem a sua cruz. Ao beijar, o que significa isso? Significa, eu aceito o que está acontecendo na minha vida, não entendo, mas aceito. Não entendo bem, não sei porque foi assim, não sei porque foi agora, não é? Mas eu aceito. Por que eu aceito? Porque eu estou compreendendo, isso aqui é importante, irmãos, que sou um pecador, e que o Senhor está me redimindo, Ele redimiu a minha vida, agora Ele está me ensinando a fazer um esvaziamento de mim. Eu não entendo isso, por que essa psicologia, por que dessa maneira, por que agora? Mas eu aceito, e quando eu falo eu aceito, eu vou lá e beijo a cruz dele, significa eu estou beijando a minha cruz, eu aceito o que está me acontecendo. Esse é o sentido de beijar a cruz, nesta celebração da paixão. Por isso, se você, seja sincero, sincera com você, se você fala, não, eu ainda eu não aceito isso não, eu não entendo que eu sou um pecador assim. Por isso, eu gosto muito de ouvir as suas homilias, ó padre, acho essa igreja linda, mas seja corajoso e corajosa com você e sincero. Se você não entender, e não se entender um pecador e uma pecadora, dá uma disfarçadinha, porque eu sei como é, né? Pega a tua cruz aí, finge que beija, mas não beija, e põe dentro do bolso. Não beija a cruz, porque beijar a cruz é o sim como Maria fez, faça-se em mim segundo a tua palavra. E não pode ser no romantismo, na emoção, no calor da emoção,
do dia de hoje. Não pode, não pode. Que você raciocine literalmente. Eu quero realmente, eu aceito, me considerando um pecador, eu me considero pecador, e reconheço que mereço ser esvaziado de mim, para ter a vida de Cristo em mim, e mesmo que os meus olhos não vejam nesse mundo, eu já proclamo a vitória de Cristo na vida eterna. Aí você beija a tua cruz, senão não perca tempo, senão é teatro, senão aí vai ser teatro. Não, aqui não é teatro, aqui não é teatro. E a gente não está celebrando, os católicos celebram um Deus morto. Não, nós celebramos um Deus ressuscitado, mas nós estamos passo a passo aprendendo com Ele, a saborear o caminho de cruz, que significa esvaziamento. Tanto que a gente não celebra na sexta-feira, não é missa que a gente está celebrando, vocês sabem disso, missa começou ontem, nós estamos dentro da grande liturgia, do tríduo, que vai explodir na vigília pascal. Tanto nós não estamos celebrando só a morte, que nós vamos comungar Jesus vivo na Eucaristia daqui a pouquinho. Então cuidado, irmãos, porque a nossa cabeça ela é levada por um monte de informação estúpida do mundo aí fora. Então você entendeu? 3 pontos. Tenho sede. Você já sabe qual é a sede que Deus tem de você, aonde Ele sonha você. E aí Ele mostra com o soldado levando aquela esponja embebida de vinagre, que o choro dele é porque ainda existe, apesar de sermos católicos, um azedume dentro da gente. Nós estamos sobre um salto dentro da gente ainda. 2, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem. Olha a misericórdia. Deus quer que a gente acredite na conversão daquele que é pecador até o fim. Olha aquele homem na cruz. A gente não tem, esse não tem jeito. Para quem crê em Cristo tem jeito. Mas a gente morreu, a mãe dele rezou a vida inteira, e a mãe dele viu e teve que ainda estar no enterro dele, e não viu a conversão dele, ele não parou de beber, ele não parou de fumar, ele não parou de fazer besteira. Mas para quem crê em Cristo, mesmo que os seus olhos não vejam, sabe que Cristo já venceu na vida daquele rapaz, por causa da intercessão da mãe. Então, irmãos, não é brincadeira o que a gente está celebrando aqui. Nós estamos falando de um Deus que venceu a morte. Ele venceu, para mostrar para você, que se você, beijando a tua cruz, e ser fiel até o fim, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai viver nesse mundo, e aquilo que a gente ainda vai ver, seja fiel até o fim, porque a gente pode declarar, como nós vamos declarar no sábado, Cristo já é minha vitória. Eu disse uma frase que acho que eu vou esquecer, eu falei uma frase na missa: a cruz é certa. A cruz na minha vida é certa, não tenha dúvida, ela é certa, ela vem. A vitória é minha, Ele já deu. A cruz é certa, já veio para uns, ainda vai voltar de novo uma outra enquanto viver, e assim comigo, assim com o diácono, assim com os bispos, assim com o Papa, com todo mundo, com todo o povo. Mas para quem crê, para quem se esvazia, a vitória é nossa. Aí no sábado a gente vai cantar, aleluia, glória. Mesmo enterrando o filho, mesmo estando no médico, mesmo enlutado, mesmo ou não, está tudo bem, a gente vai glorificar a Deus, porque Ele venceu a morte, Ele já venceu Satanás, e quem tem a vida dele pelo batismo na Santa Eucaristia, já tem o Espírito vitorioso. Agora tem que fazer esse exercício, beijando a cruz, fala: Senhor, esvazia de mim, eu não entendo, dai-me forças, eu não entendo, dai-me só força para aguentar,
Eu não entendo porque está demorando tanto. O meu pai está velhinho, tem essa doença, a gente quase não vive mais em paz. Leva ele no médico, volta com ele, aí ele está mal, aí ele cai, a gente tem que ficar ali. Aí as irmãs e os irmãos já começam a brigar, porque quem é que vai cuidar do pai? Sempre sou eu, não é o outro. E vai passando o tempo, eu já estou cansada, eu tenho que ver minha família, eu tenho que ver meus filhos, e eu tenho que olhar o meu pai, eu não aguento mais. E a minha irmã é uma sem vergonha, porque ela nunca me ajuda, ela também é filha como eu sou, etc e tal. Veja, é cruz, meu, é cruz. Isso acontece na casa de todos nós, só muda o endereço, e às vezes o caso não é com o pai, é com a mãe, é com o irmão, é não sei com quem, é com o filho, só muda o endereço. Mas lembra, apesar disso, não é no meu tempo, mas a vitória de Cristo já é minha, já é nossa, e é isso que nós estamos celebrando nesta paixão do Senhor, irmãos. Está aí, é o convite de Deus, para animar, não é para desanimar não, é para animar você, para animar a senhora que caiu numa depressão aí, o senhor que está duvidoso de tanta coisa, viu meu irmão, minha irmã, não, é para animar, é para dizer, você está no caminho certo, esse é o caminho, para ter essa vitória certa que a gente já está anunciando, sem cruz a gente não pode saborear ela. Sem a cruz, termino apenas com isso. Cruz significa eu beijar a cruz, meu esvaziamento. É para mim, a obra é em mim, para que o Espírito de Cristo vá reconstruindo a minha vida todinha com a vida dele. Aí eu vou perdoar de verdade. Aí eu vou sair do meu clãzinho fechado e eu vou ter um olhar de Cristo para todos. É isso que Cristo fala, tenho sede. Amém? Lembra, amanhã ainda é quaresma. Não é para levantar ligando lá, colocando Elvis Presley. Viu, padre? Põe Elvis Presley, é sábado, acabou a sexta-feira. Não, deixa essa vitrola desligada ainda. Vamos colocar um sambinha, porque daqui a pouquinho vai ter cerveja no aleluia. Não, nada de samba, nada de carnaval. Nada ainda de comilância, nada, maneira, pode comer, maneira, calma, jejum. Eu não comeria carne nem no sábado, ainda não é dia de comer carne no sábado. Aí um detalhe aqui, carne, Marcão, isso aqui é um ensinamento importante. Padre, não vou comer carne na sexta-feira, mas eu vou comprar um chiquitito, é isso? O que é esse chiquitito? Choquito? É choquito isso aí? Não, se for choquito é chocolate, não pode. Agora, se for aquele negócio que tem frango, é carne. É carne. Frango também é considerado, a ave é considerado um animal que expele muito sangue. Carne de animal, boi, vaca, carneiro, né? Gambá. Tem gente que come gambá. Ovelha, jacaré, cobra. Tem gente que gosta de cobra. Apesar que a cobra diz que já comeu cobra, Marco? Diz que é parecido com a carne de peixe. Então o que você pode comer? Você pode comer peixe. Peixe pode. Camarão pode. Agora, frango é considerado para a liturgia da igreja o animalzinho que sangra muito. E o motivo de não comer carne é porque tem o sangue para os judeus é considerado vida, derramamento de sangue. Então, em prol do sangue derramado do Cristo em quantidade grande, calma, o peixinho também, dependendo do peixe, sangra, mas não se compara ao tamanho do sangramento de aves e carnes bovinas. Então não se come carne, não convém comer carne de aves também. Pronto, tem que entender, católico. Quem é fiel é fiel. Fala, padre, eu não queria saber disso, agora sabe. Pronto. Amém? Então que nós passemos agora esse momento forte, em silêncio, é tempo de silêncio ainda, amém, irmãos? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.